O Cruzeiro venceu, mas não convenceu. Muitos passes errados e a pressão sobre Tite continua. Bora acompanhar comigo o que a mídia esportiva falou sobre esse jogo. Quem é o culpado pelo Cruzeiro estar nessa situação e muito mais. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Divisão de culpa. Tem culpa para todo mundo. Isso. Tem culpa para o Tite, não posso falar muito rápido não, senão fica que nem como é que é o Pedro e o Valmir. Então assim, tem culpa para o Tite, tem culpa para o elenco e tem culpa até para a preparação física, Valuzeiro. Nesse caminho, porque eu nem consegui ver um time organizado ainda, para a gente falar que o físico não suporta esse time organizado. Cara, uma partida horrível do Cruzeiro. Tem a situação do gramado, que estava pesado, mas eu esperava mais do Cruzeiro no jogo contra o Betim, pela necessidade, pela urgência, né, que o Cruzeiro tinha de... E é bom a gente lembrar que, com a vitória, o Cruzeiro não se aproxima da classificação. A vitória dá direito ao Cruzeiro de se manter vivo para a classificação. E ontem, o Cruzeiro evitou, com o empate, para mim, o que seria o maior vexame. E detalhe, né? O Cruzeiro ainda está concorrendo. Esse vexame ele pode acontecer ainda, que é a eliminação na primeira fase do Campeonato Mineiro 2026. O Cruzeiro teve mais posse de bola, como o Tite falou, 22 finalizações, mas só duas no alvo. Eu acho que é muito pouco para um time que levantou 45 bolas na área do adversário. Jogadores, aí falando da parte do Tite, né? Ele até coloca o Gerson como segundo volante, ao lado do Lucas Romero. O Gerson tem um poder para mim, parece-me que vai, quem sabe, encaixar nesse time realmente jogando como segundo volante, não pelo lado direito. Acho que isso tem a ver também com os outros jogadores que o Gerson tem ao seu lado, mas eu considero uma partida muito ruim do Cruzeiro. O resultado vale pelos 3 pontos, que, repito, não adiantam nenhuma classificação do Cruzeiro. Os 3 pontos dão apenas o direito do Cruzeiro de continuar fazendo contas para a classificação, dependendo de vitórias dele, Cruzeiro, e de resultados, principalmente de resultados indiretos do Norte. Então, HG, eu achei uma partida horrível do Cruzeiro, tá? Jogadores ainda muito abaixo no seu rendimento. Você pode pegar aí vários jogadores, o William, o próprio Fabrício Bruno, Kaique, o Lucas Romero, o Gerson se salvou um pouquinho, Matheus Pereira, enfim, o Christian, o Arroio se esforçou, mas também jogadores muito fora daquilo que deveriam estar, mesmo para o início de temporada. O Betim é um adversário fraquíssimo, é o pior do grupo dele, e das 3 vitórias que o Cruzeiro tem no Campeonato Mineiro, 2 foram contra os adversários que são os piores nos seus respectivos grupos. É porque tem muita gente nas redes sociais, até alguns movimentos, já colocando toda a culpa no Tite. E você falou muito bem aqui que tem que ser dividida. Eu acho que ela precisa ser dividida. Mas quando a gente vai para o jogo, a gente também tem que apontar os erros técnicos dos jogadores. Vídeo real, ele perde um gol que não poderia ter perdido, cara a cara com o goleiro, passe fantástico do Matheus Pereira, tem que aproveitar esse momento. Já falei do outro lance, do lance que para mim não foi impedimento, e o Chico da Costa faz o gol, seria 1-0 para o Cruzeiro. Então, as questões de campo também influenciaram bastante com o resultado. E isso, com a medida que o jogo vai passando, o nervosismo dessa equipe, que está sendo muito cobrada nesse início de campeonato, nesse início de temporada, porque tem o seguinte, campeonato estadual não vale nada, mas esse ano está sendo usado como uma pré-temporada, então ele tinha que valer um pouco menos. Mas a torcida e nós mesmos, jornalistas, a imprensa de uma forma geral, não dá tempo para essas coisas acontecerem. Isso vai acontecer. Vamos usar o exemplo do Flamengo. O Flamengo está passando sufoco no Campeonato Carioca, perdeu a estreia dele contra o São Paulo, perdeu o título ontem, então tudo faz parte de um processo. Eu acho que tentar agora colocar como aumentar a pressão em cima do treinador só vai piorar a situação, só piora a situação. E o gol que o Cruzeiro fez ontem, aos 54 minutos, só demonstrou mais uma vez que o grupo está comprando a ideia do Tite. O Tite precisa ter tempo para colocar ela em prática. E algumas coisas vão fugir desse controle. Então eu acho que precisa ter um pouco mais de paciência. O Wanderson também não pode perder um gol debaixo do gol que ele cabeceou a bola para cima. Então, porque ele imaginou que isso ia acontecer. 33% para cada, não acho.
tá? Para mim, o Tite tem a maior parcela de culpa do que a gente está vendo no time do Cruzeiro. Começou bem Ele 2026, pegou um time pronto, no automático. O time me coloca num carro de Fórmula 1 ali, então automático, liga aqui e vamos assim. deixar. Claro que você tem que ter, mas eu tô falando para o seguinte, ele colocou o currículo dele ontem na coletiva. Desnecessário até, de maneira ele colocou desnecessária. tudo que ele já fez. E aí tudo que ele já fez, ele vai lá, com todo respeito, com o time que ele tem do Cruzeiro, e vai festejar como se tivesse ganhado um título. Ô, gente, o Cruzeiro ganhou do Betim. Tinha que ter festejado, sim. Não, O gol da... Daquela Gente, forma. no final... Calma, deixa eu gente, concretizar que aqui. Festejar por uma vitória, ok. Mas deixa eu te falar, aquilo ali, sabe o que foi? Festejou porque estava livrando a cabeça da forca. Porque se o Tite perde ou empata, uma hora dessa eu não sei se ele estaria aqui. Gente, mas o Breno tá bem outra hoje, coisa. Tava comemorando a permanência no campeonato. Não, é a O permanência Cruzeiro do luta Tite pelo no título. Cruzeiro também. Do Tite. E quando você falar, os Ali, jogadores ali. foram lá abraçar ele, quer dizer que estão todo mundo unido pelo que fazem em campo? Não sei, não. Estão unidos pelo seguinte, eles estão unidos porque a cabeça deles também tem jogo. Se o time perde, eles também seriam cobrados. Não, Galante, mas você acha que tem alguém no Cruzeiro hoje que não comprou a ideia do Tite? Não é isso. Deixa eu te falar um negócio. Peraí. Você acha que o Fabrício Bruno está satisfeito com o desempenho dele? Não. E você acha que talvez ele não possa achar que é pela maneira do que o time está montado, que ele está sendo mais exposto e algo mais? Não teve grandes mudanças. mudanças. Não estou colocando isso. Né? Você acha que o William de novo, ontem, não foi bem. Né? Você pode pegar o meio de campo do Cruzeiro. Aí o Gerson. O Gerson chegou para poder colocar num time encaixado e fazer seu diferencial. Ele já jogou pela direita, ontem ele foi ser o quê? Volante. Ainda não tem uma concepção de aonde ele vai entrar. Então, cara, pra mim, estão mexendo demais, o Tite mexeu demais. E, ó, um detalhe, tá? Ontem o Caio Jorge não jogou. Mostrou pro Cruzeiro que existe uma deficiência. Não tem um atacante pra jogar no lugar dele. É o primeiro cara que define. Não. Já tá crucificando o vídeo real? Ele tá falando hoje. Eu tô Hoje falando não o tem. seguinte, cara. Hoje eu tô não falando tem. um cara Não, pra poder jogar. Hoje não tem. Tem como você cravar que o menino não vai Thiago, Eu tô falando hoje. Ele tá enaltecendo o Vitor. Eu vou dizer um negócio aqui. Eu posso falar, depois vocês podem. Mas você fala muito, passa mais a bola, irmão. Não. O advogado do Tite falou e ninguém cortou ele. Você tá falando do Ninguém Cajó. Eu cortei ele várias vezes no pensamento dele. Eu acho que eu fui complementando coisas, falando olha os coisas gols com que o ele, Cruzeiro ele não errou. reclama igual Se o você, Cajó tivesse lá, ele Não errava. teria acontecido. Então, aí a culpa é do Tite? Não. Só nessa parte, desculpa. Aí é técnica, né? Aí é onde Aí eu é falo técnica. que a culpa toda não é do Tite, mas o maior percentual é do Tite. Me desculpa, El. Não dá. O Breno Cara, jogou fora desse vídeo real aqui, era o cara. Betim. O menino Era que o o Betim. Atlético quem tem que ser cobrado agora, e pra mim de fato tem que ser, é o treinador. Porque ele tinha um time muito bem desenhado pelo técnico anterior. O antecessor dele desenhou um time, entregou esse time na mão dele e falou assim, vai lá meu filho, faz o que você tem que fazer. E sabe o que ele fez? Até aqui, nada. Nada, HG. O Cruzeiro me deu a impressão, e o Eltinho falou isso hoje na rádio, eu concordo com ele, naquele jogo contra o Berlândia, que esse Cruzeiro ia atropelar, velho. Atropelar. Só que o Cruzeiro não atropelou do jeito que a gente imaginava. Pelo contrário, o Cruzeiro foi atropelado pelo Botafogo. E aí eu tô falando sobre o contexto geral, não só sobre o jogo de ontem. Quando o Cruzeiro é derrotado pelo Atlético da forma que foi, é derrotado pelo Botafogo da forma que foi, ou seja, o Cruzeiro foi inferior às duas equipes, e o Cruzeiro sofre para vencer o Betim, a gente olha e fala que o contexto, para mim, o maior responsável é o Tite. É claro que ele não é o único responsável. E as mudanças, para mim, feitas por ele, elas podem não acontecer na escalação, mas elas acontecem na forma de jogar em pouquíssimas coisas. E pra mim é um problema. O Cruzeiro era um time que marcava pressão muito bem na temporada passada, o Valu falou isso hoje. O Cruzeiro não tem essa marcação-pressão Então, mais. eu não... Quando o cara parte pra o meu currículo, as minhas credenciais, é porque esse cara, pra mim, em algum momento ele esqueceu o que ele precisa fazer de fato. Que isso, O que ele precisa então fazer você tá de falando fato, que a culpa é toda dele. Cara, toda não, mas a maior parte, pra mim, da responsabilidade é dele, é do Adenor Bach, do Tite. Eu até entenderia. A base do time foi mantida, o time ganhou um reforço de muito peso e o time hoje é um time fronha. O Cruzeiro hoje é um Cruzeiro fronha. Não teve um processo de reestruturação, ele pegou um elenco reforçado, a manutenção, ele não encheu de ideias ali, não tem muitas ideias. Então por isso de não ter muitas ideias, é que eu começo a achar que tem um problema também de execução. Eu vejo esse Cruzeiro atual correr menos, eu vejo esse Cruzeiro atual entregar menos dentro de campo, eu não vejo esse time marcando lá em cima, dificultando a saída do adversário, eu não vejo esse time. Aí tem o problema que, bom, nós estamos falando de execução, mas um problema do Tite para mim é, o Cruzeiro ano passado era um time mais prático, mais direto, mais letal.
de ir para cima do adversário, buscar um gol logo no início e depois o adversário abrir espaço e o Cruzeiro ir lá e sacolar. E eu não vejo isso acontecer esse ano. Agora, no frigir dos ovos, não adianta eu, você, todos aqui, nós ficarmos dividindo a culpa. Porque no final das contas a gente sabe no colo de quem que estoura a bomba. A gente vai pegar uma entrevista do Pedrinho recente, ele fala, o Tite pediu o quê? A manutenção do elenco do ano passado, a contratação de um jogador que era o Gerson, e cara, e o Chico da Costa. O Cruzeiro entregou ao Tite o que ele pediu, a manutenção do Fagner. O Cruzeiro entregou tudo o que o Tite pediu. Agora é ele. E depois de ouvir tudo isso da mídia, fica a pergunta. Essa vitória convenceu você? Você acha que o Tite continua pressionado? Deixa sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo.